Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronald falando. Dando continuidade aqui com o conteúdo que a gente tem visto das aulas de informática. Hoje a gente vai dar uma olhada, a partir de hoje, numa ferramenta muito utilizada para a apresentação de trabalhos, palestras, de um projeto, que seria a produção de slides, tá bom? O programa mais conhecido para essa função é o Microsoft PowerPoint, tá? Porém, existem alguns outros programas também que você pode utilizar no seu computador ou smartphone gratuitamente. No caso, porque o PowerPoint é uma versão paga, né? Apesar de você conseguir usar também ele no seu smartphone ali de forma gratuita. Então, o programa que eu utilizo aqui é o LibreOffice Impress, tá bom? É esse programinha aqui que eu vou abrir, 2, e a gente vai simular aqui a partir de hoje a produção, aqui, a criação de uns slides, e vamos ver aí algumas funções, alguns recursos. Não vou fazer um vídeo longo, vou fazer ele em partes e explicando ali os conceitos e funções ali dos slides. Então vamos lá. Primeiro objetivo aqui primeiro passo aqui que a gente vai observar é que quando a gente abre um programa para a gente fazer slides, como no meu caso aqui o LibreOffice Impress, ele já apresenta alguns modelos, tá? Que você pode observar aqui, ó, teria alguns modelos aí pré-prontos, tá? Nesse primeiro momento a gente não vai estar usando esses modelos, num segundo momento, um pouco mais à frente, aí sim a gente vai estar usando esses modelos aqui, tá? Você pode observar que existem diversos modelos aí, e também a gente pode vir aqui no importar e pegar mais modelos aí da internet, por exemplo, de um determinado arquivo. Mas nesse momento a gente não vai usar nenhum desses aqui. Eu vou clicar aqui no botão cancelar, tá bom? E vou vir para a tela inicial dele. Primeira coisa que a gente observa é que, diferente do Word, por exemplo, a folha ela não vem no formato retrato, ela não vem em pé, ela vem no formato paisagem, que é esse formato aqui deitado que você está vendo. Essa é a primeira diferença. A segunda, que você consegue observar logo de cara também, é que a folha já não vem em branco, sem nada. Ela já vem dizendo ali pra gente, ó, clique aqui para digitar um título, clique aqui, clique para adicionar texto. Ele já dá uma sugestão ali pra gente relativo à apresentação, tá? Tem como a gente alterar isso e a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então vamos dar um exemplo aqui. Então aqui no clique para adicionar o título, eu vou dar um clique aqui e vou colocar lá, por exemplo, trabalho, tá ok? De geografia, tá bom? Trabalho de geografia, tá? Poderia ser uma outra disciplina, uma outra matéria qualquer que você quisesse, aí fica ali a seu critério, trabalho de geografia. Então vou vir lá, vou colocar, clique aqui para adicionar o texto, que é um pouquinho abaixo, vou dar um clique, então vou colocar lá, escola, tá bom? XYZ de Souza, tá bom? É o nome aqui da escola, escola XYZ de Souza. Um pouquinho abaixo aqui eu vou colocar aluno, tá? Vou botar o nome do aluno, fulano da Silva Pereira, tá bom? Vou dar um enter aqui mais uma vez, vou colocar aqui professor, tá bom? Carlos Sampaio, turma, 7º ano, tá bom? Turma 7º ano, pronto. Então já fiz aqui alguns dados aqui referente ao primeiro slide. Quando a gente termina aqui de fazer esse primeiro slide, é lógico que um pouquinho mais à frente a gente vai observando os recursos e a gente vai incrementando ele, colocando ele com aparência visual aí mais interessante, tá bom? Mas no primeiro momento vamos observando essas possibilidades aqui que a gente tem mais simples. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente consegue observar após digitar o texto, você dá um clique do lado de fora, tá bom? Sempre que você acabar de digitar, dá um clique aqui do lado de fora para ele desmarcar. Você pode pressionar a tecla F5
no teclado e ele vai colocar ele em tela cheia, para você observar ele como que ficaria ali a apresentação. Então a tecla é F5, para ele colocar em tela cheia. Se você pressiona o ESC, pronto, ele volta para o slide. Se você quiser fazer alguma alteração referente à cor, você pode selecionar aqui o texto, tá? E aqui simplesinho você consegue ali, ó, trocar a cor da fonte. Aí você escolhe uma cor lá que você queira, dá um clique do lado de fora, mesma coisa. Então aqui embaixo, se você quiser uma outra cor diferente, faz a mesma coisa, seleciona. Você pode selecionar também com Shift, segurando e a setinha para o lado, fica a seu critério, tá? É uma possibilidade também, ou se não, clica, segura e arrasta com o mouse. E escolher uma outra cor aqui diferente. Então lá a gente tem o trabalho, F5 novamente, ele vai exibir ele em tela cheia. Se eu dou ESC, mais uma vez, eu consigo sair. Eu posso lá também aumentar a fonte, não é isso? Selecionar lá o texto e aumentar a fonte. Então está lá em tamanho 44, vou botar em tamanho 66, olha lá, ficou maior, dou um F5 e eu consigo observar novamente ali ele num tamanho um pouquinho maior, tá ok? Vou pressionar ESC aqui mais uma vez para eu sair. Assim você vai fazendo as configurações, os ajustes ali referente à formatação que a gente está falando nesse momento, colocando ali no formato que você deseja. Dito isso, a gente terminou o primeiro slide. Vamos supor que a gente terminou aqui o primeiro slide e deseja inserir mais um slide. Então, onde que a gente vem? Só uma observação anterior, a tecla que eu pressionei foi a F5, não é isso? Ele exibiu em tela cheia e eu pressiono o ESC para ele poder sair. Outro formato de eu verificar sem pressionar a tecla F5 é aqui no menu apresentação de slides. Então tem aqui, ó, iniciar no primeiro slide, tá bom? Iniciar no primeiro slide. Então é um outro caminho para fazer a mesma coisa. Você vai dar um clique, ele vai exibir também em tela cheia. Seria a mesma coisa que a gente pressionar o F5, tá bom? Vou pressionar ESC aqui mais uma vez. Para a gente fazer o slide seguinte, para a gente adicionar o slide seguinte, a gente vai vir aqui no menu Slide e vai escolher a opção Novo Slide, tá bom? Então, Slide, Novo Slide. Quando você clica em Novo Slide, ele vai adicionar o segundo slide. Você consegue observar isso aqui do lado esquerdo. Então, aqui são exibidos os slides que você está fazendo. Então, no momento eu tenho 2. Aqui embaixo também você consegue observar, ó, slide 2 de 2. Então vamos supor mais à frente que eu tenha 10, eu posso estar no slide 3 de 10, no momento eu estou no terceiro de um total de 10, e assim sucessivamente. Nesse segundo momento aqui, ele mudou ali o layout dele, eu vou colocar aqui uma, sei lá, vou botar aqui, ó, por exemplo, países, tá bom? Da Europa, tá bom? Países da Europa. E aqui abaixo você observa que ele já está no formato de tópicos, com aquelas bolinhas ali do lado esquerdo. Então, à medida que eu for digitando, clicando e digitando os países, tá bom? Eles vão aparecendo lá. Itália, é isso? Alemanha, Espanha, é isso? Portugal e assim sucessivamente. Então aqui eu iria digitando aqui os países que eu quisesse referente a essa situação. Vou botar aqui Holanda também, os países aqui da Europa. Dou um clique do lado de fora, tá bom? Se eu pressionar o F5 agora, então ele vai me exibir lá, ó, trabalho de geografia, os dados. Para eu passar para o slide seguinte é só eu colocar a setinha para a direita do teclado, ou se não, dar um clique com o mouse. Fica a seu critério, ou dar um clique com o mouse ou setinha do teclado para a direita. Para voltar, você vem com a setinha para a esquerda, voltando no teclado, e ele volta lá, você consegue ir avançando com relação aos slides. Vou dar o ESC aqui mais uma vez para poder sair. Vou adicionar um terceiro slide ali para a gente tratar um outro assunto aqui que seja relativo a essa parte de slide. Então aqui em slide eu consigo vir em novo slide, vou adicionar o terceiro slide. Nesse momento, aqui ele desceu aqui o slide, ó, o terceiro aqui ele jogou o meu slide para lá. Então eu consigo, ó, clicar nele, segura e arrasto ele para cima. Então ele volta para lá. Ó. Clica, segura, opa,
e arrasto ele para cima. Olha lá, então ficou correto. Particularmente eu gosto mais de observar os slides como um todo nessa opção aqui, ó, exibir organizador de slides. Exibir organizador de slide. Esse aqui é o formato que eu mais gosto de visualizar e sugiro você ver nesse também. Mas se você quiser utilizar o outro, você pode utilizar, que é o padrão lá, o normal. Mas eu gosto mais desse aqui, ele me mostra o todo. À medida que eu for fazendo os slides, 10, 11, 12, 15 slides, fica mais fácil eu enxergar ele nesse formato, tá bom? E aqui é a mesma coisa, eu consigo arrastar ele para onde que eu quero. Eu posso botar ele para o final, posso voltar ele para lá, eu consigo o botão direito duplicar esse slide, eu consigo excluir ele e assim sucessivamente. Bem útil esse formato aqui. Então vamos lá, vamos no slide número 3. Quando eu dou 2 cliques nele lá, 1, 2, ele volta para a edição dele. E a gente vai tratar aqui da parte que nos interessa nesse momento, que é os layouts. Quando eu venho aqui na opção, dentro do menu Slide, tem uma opçãozinha aqui, Layout, eu tenho diversos layouts aqui pré-prontos, relacionados aqui pra gente. Eu também consigo observar esses layouts aqui, ó, do lado direito. Na verdade fica até mais fácil, porque assim ele já mostra ali pra gente de uma forma visual. Então eu vou passar aqui alguns deles, não necessariamente todos, e abordar aqui alguns detalhes sobre cada um deles. Então, por exemplo, eu tenho o primeiro aqui que seria o slide vazio. Existem pessoas que gostam de fazer o seu trabalho ali, na verdade, do zero, iniciando o seu slide do zero, exatamente sem nada. Ele prefere esse formato, é uma possibilidade. Tá? Então, para aquele colega aí que gosta de fazer nesse formato, ele vem aqui no slide vazio. Esse modelo aqui ao lado, slide de título, foi aquele primeiro que nós vimos, que ele já vem com a sugestão de um título na parte de cima e uma caixa de texto para eu digitar um texto na parte de baixo. Então já é um segundo modelo. Esse outro aqui à direita é até parecido com o anterior, mas eu tenho lá, ó, clique para adicionar um título, então vai ser um textozinho um pouco maior. E abaixo ele já coloca no formato de tópicos, então ele me dá a possibilidade ali de tópicos, ou eu inserir algum desses objetos aqui. Um pouquinho mais à frente a gente vai falar sobre objetos. Então a gente tem lá, ó, inserir tabela, a gente tem lá inserir gráfico, inserir um áudio ou um vídeo, inserir uma figura e assim sucessivamente. Então são possibilidades que a gente tem de adicionar, incluir ali dentro desses slides aí. Um outro detalhe, um outro muito utilizado é esse daqui, ó, título e 2 conteúdos. Você dá um clique ali, então poderia ser um título em cima e 2 objetos ao lado. Esse daqui a gente utiliza muito quando a gente quer comparar alguma coisa. Eu poderia comparar 2 carros, eu poderia comparar 2 smartphones, eu poderia comparar 2 notebooks, 2 videogames, aí 2 consoles, não é isso? Um Xbox, um PlayStation e assim sucessivamente. Colocar 2 itens lado a lado e vou colocando informações ali, características, preços e assim sucessivamente, falando sobre cada um deles. Então aqui nesses layouts você vai ter diversas possibilidades. Olha lá, clique para adicionar o título. Esse é só um título em cima, vazio, mais nada, só o títulozinho, você digita lá, ponto final. Esse outro aqui já é uma caixa de texto no meio, para você digitar um texto. Existe um outro aqui, esse daqui, por exemplo, olha lá, seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você poderia incluir aqui 6 objetos, poderia ser 6 imagens, 6 escudos de times, por exemplo. No caso aqui a gente está fazendo um trabalho de geografia, poderia ser a bandeira de 6 países aqui da Europa, por exemplo. Então existem diversas possibilidades. Um outro modelo aqui, ó, a gente poderia usar, ó, 2 imagens na parte de cima e uma na parte de baixo. Ele nos sugere modelos, tá? Referente a todos esses aqui que a gente chama de layout, ou você fazer tudo do zero, conforme eu falei. Eu costumo dizer que essa situação aqui dos layouts é muito simples e muito fácil aí para uma mulher, para uma menina aí conseguir compreender esses detalhes.
Às vezes eu chego dentro de casa e eu começo a observar lá, houve uma mudança aqui na minha sala e eu não consigo detectar qual foi a mudança. Eu começo a procurar ali, eu falei, meu Deus, o que essa mulher fez dessa vez? Será que ela comprou alguma coisa, passou um cartão, comprou uma TV nova, um sofá novo, um rack, o que ela fez? Eu começo a procurar e depois, conversando com ela, eu detecto que na verdade ela não fez nada, ela apenas trocou os objetos da sala, os móveis da sala de posição, foi só isso, não comprou nada de diferente, não comprou um sofá novo, só trocou as coisas ali de posição, graças a Deus por isso, né? Não gastou ali o dinheiro referente a isso, ela apenas trocou os objetos de posição. Isso é o que eu chamo ali de layout, são esses objetos, eles podem ficar um do lado do outro, eles podem ficar um acima, outro abaixo e depois um só à direita, pode ser ao contrário, um só à esquerda e depois dois à direita, um acima, um abaixo, pode ser 6 objetos, 6 imagens e possibilidades, N possibilidades aí que a gente teria de fazer essas alterações, tá bom? A partir do próximo slide a gente vai dar continuidade, ainda seguindo essa linha, e a gente vai começar a observar como é que a gente pode inserir uma imagem, inserir uma figura, inserir outros objetos, e a gente vai caminhando e vai seguindo aí nesse formato aí na nossa série, tá bom? Espero que de alguma forma tenha sido útil aí para você, e a gente se encontra na próxima. Valeu, pessoal? Um abraço e até a próxima.